Só dei start aqui na gravação da Web ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, compartilhar com vocês as diretrizes Senai digital, tá? E aí depois a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar aqui com vocês. E eu vou dar alguns avisos aqui, tá? Pessoal, eu resolvi até a aula de gestão, né? A segunda aula, eu ia ministrar, né? Hoje. Mas como essa disciplina ela já inicia hoje, né, dia 16, e na hora que eu fiz o planejamento, eu vi que só tinha 3 dias disponível para essa disciplina. E essa disciplina ela é um pouco extensa porque nós temos dois fóruns, tá? Um deles ele é mais elaborado e mais três atividades. Atividade um da SAP 1 e a um e a 2 da situação de aprendizagem 2. Então, essa UC, ela é um tanto extensa, tá? E eu preciso de mais aulas. Só que nós temos aí, né, além de poucos dias, né, apesar dela finalizar, ela finaliza dia 30 aqui, né? E depois, né, no dia, na verdade, dia 30 a férias de vocês é do dia 1 até o dia 19/7. A minha, ela já começa dia 29/6, ou seja, eu não vou estar aqui para ministrar essa aula. Eu vou pedir para um professor ministrar, mas de qualquer jeito, o que que eu vou fazer? Eu precisava de pelo menos 5 aulas, tá? 5 aulas para eu poder falar de forma, né, calma, todos esses assuntos aqui, para vocês entenderem direito como que são as atividades, tá? Como nós não temos 5 aulas, nós só temos apenas 3, né? O que que eu planejei aqui? Já pedi até para a Vitória deixar tudo pronto aqui, tá? Vamos lá na aba vídeo aula. Eu estou gravando a primeira aula que eu vou analisar o fórum de discussão 1, tá? Daí eu vou estar presente na próxima semana, né? Já no dia 30 eu já vou estar de férias. Aí o que que eu fiz? Eu já deixei, se eu não me engano, acho que foi 6 aulas aqui, para vocês conseguirem ver todo o conteúdo. Aqui, ó, já pedi até para Vitória deixar tudo pronto aqui, ó, já tá. Vocês não estão vendo agora na plataforma, né? Pelo meu perfil de professor, eu estou vendo aqui, ó. Tá oculto, tá? Mas ela já deixou tudo pronto aqui, ó, inclusive o da aula 2, né, que eu vou ainda gravar na próxima semana. Esse vídeo aqui, na verdade, ele vai ser fundamental, lá na atividade 1 da SAP 1, fala de uma visita técnica,
fala de um passeio virtual. Então, aqui tem um vídeo de uma subestação que vai ajudar vocês a fazer a atividade. Já está disponível aqui para vocês. Inclusive, ó, material extra que vocês vão precisar para atividade um, a Vitória já colocou na pasta aqui, ela já está disponível, vocês já podem acessar essas pastas, tá? Daí, ó, dia 30 eu já vou deixar essa aula disponível para vocês, né? Porque dia 30 eu vou, a minha férias é um pouquinho antes, tá? Já vou deixar disponível para vocês, tá? A aula. E aí, as outras três aulas, além de eu já deixar o material aqui, eu vou deixar, tá vendo? Ó, deixar como web aula extra do dia 30, tá? Então, web aula 4 e a web aula 5 são aulas extras que vocês vão ter acesso, né? Já antes do dia 30 do 6, tá? E aí eu ainda coloquei uma sexta aula extra. Essa aula aqui é eu mostrando a aplicação de circuitos em linha de transmissão, tá? É um cálculo bem simples, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês para a gente fazer o fechamento da disciplina, tá? Então eu já tenho essas aulas gravadas aqui, tá? A única aula que vai ser, né, vai ser gravada aqui, ó, que vai ser ao vivo, né? Vai ser a do dia 16 e a do dia 23, já a do dia 30 e as outras extras para vocês terem acesso aí ao conhecimento, né, a explicação aí das atividades, eu já vou disponibilizar antes mesmo do dia 30, né? Porque aí, como eu entro de férias dia 29, eu já deixo disponibilizado e mando a mensagem para vocês. Por quê? Vocês ainda vão ter um gap aqui, ó, do dia 1º até o dia 19. Só depois do dia 19 é que a gente retorna e aí vamos para a próxima UC, que é o C14, de manutenção, ó, ela está agendada aqui, ó, manutenção predial e industrial, ó, do dia 1 do 7, ou seja, nas férias, né? 1 do 7 até 20 do 8, tá? Então, essa sala já vai ficar pronta aqui, né? Aí eu vou ver quantas aulas que vão dar, já vou deixar tudo pronto, né? Porque eu retorno antes do dia 19 aqui, se me falha a memória. Antes do dia 19 eu já retornei aqui, tá? Vão ser só 15 dias aí para a gente continuar aqui com nossa disciplina, né? E obviamente, ó, a UC de manutenção predial, ela já vai começar no período de férias, tá? Então, nesse período do dia 1 do 7 a 19 do 7, vocês não têm aula nem no presencial, que aí já está aí, e muito menos aqui, né, no Unidigital, tá bom? Eu achei melhor já deixar já alinhado para vocês não perderem, tá? Não perderem aí conteúdo, tá bom? Então, antes do dia 30 já vai estar disponível para vocês as outras três aulas extras aí que vão ajudar vocês a fazer as atividades e o material extra, as pastas já está disponível. Já pedi para a Vitória deixar o vídeo de que é como se fosse uma visita técnica numa subestação, e as pastinhas aqui, é só você entrar, né? Entrar aqui e tem o material extra, vocês vão assistir a aula que está gravada aí. Tranquilo? Né? Só para vocês se situarem aí, né? Já saber que tem aula extra, né? As aulas vão ser disponibilizadas antes mesmo, né, de vocês entrar de férias aí, tá bom? Ó, aí tem aqui, nos outros tem apresentação, tem um monte de coisa interessante aí para mostrar para vocês, tá bom? Então vamos à primeira aula aí, que é o fórum de discussão. Deixa eu já abrir aqui. Vamos lá para situação de aprendizagem aqui, ó.
pessoal, é porque tá demorando demais aqui entrar aqui na aba. Tá carregando bem devagar aqui. Ah, entrou aqui. Vamos no fórum de discussão aqui. Então, já enquanto carrega aqui, já vou fazer um panorama geral aqui do sistema elétrico potência, tá? Então, assim, pegando aqui algumas referências aqui, né, de sistema elétrico aqui. Então, uma instalação elétrica, quando a gente pensa em instalação elétrica, a gente já vem na nossa mente uma instalação predial, tá? Mas uma instalação elétrica, ela é mais do que uma instalação interna predial, né? Ou de uma indústria, né? É, uma instalação elétrica tem elementos, né? Igual fala aqui, ó, é uma associação de componentes coordenados entre si, né? Para fornecer luz, calor, movimento, transmissão de sinais, tá? Então, esses componentes são as linhas, né? Os cabos elétricos. Você vem lá desde a geração até chegar na sua residência ou chegar na sua indústria, no seu comércio aí, né? Ó, entrou aqui. Já que a gente fala um pouco aqui do assunto. Então, esses componentes aqui, que são as linhas, né, o cabeamento e os equipamentos que a gente liga na rede, né? Então, as linhas elétricas são os fios, né? Aqui eu já tinha até desenhado de outra aula aqui, tá? O fio, quando a gente fala fio, é um condutor apenas. Quando a gente fala cabo, são vários condutores. A rede de distribuição de energia, por exemplo, deixa eu ir no slide aqui bem na frente para mostrar para vocês. Ele tem esse cabo aqui, ó. É o cabo de alumínio com alma de aço, tá? Eu tirei lá do livro, né, do professor Milton. Esse aqui é o alumínio, esse 6 para 1 quer dizer que eu tenho 6 fios de alumínio e um fio de aço, né? Esse aço aqui, como o alumínio ele é leve e ele também não suporta muita tração mecânica, coloca um fio de aço aqui que é para ele suportar, né? Para ajudar a suportar a tração mecânica. Então, por exemplo, rede de distribuição elétrica, você utiliza essa configuração. Essas outras aqui, ó, o 18 para 1 quer dizer que eu tenho 18 fios de alumínio e um de aço. Essa outra aqui, a 12 para 7, né? Eu tenho 12 de alumínio e 7 de aço, tá? Então, dependendo aqui, né? Isso aqui é porque eu estava mostrando aqui para os alunos. Esse fio aqui, ó, geralmente ele, essa configuração, essa outra aqui, ó, ela está em linha de transmissão. Esse é um exemplo de uma linha de transmissão, tá? Eu tenho a cadeia de disco isolador, tá? Então eu tenho a estrutura metálica, eu tenho o isolador. Essa cadeia de isolador, ela impede que a energia entre em contato com a estrutura metálica. A estrutura, né, o próprio nome já diz, ela é metálica, ela é condutora. Então, eu preciso dessa estrutura, que ela é alta aqui, né? Tem torre aí de 30, 40 metros aí, dependendo, tá? É uma estrutura chamada autoportante. Autoportante é porque ela se sustenta. Um poste também de seção circular, ele se autossustenta, tá? Existem estruturas que não são autoportantes. Por exemplo, elas têm cabos, né, que eles chamam de estaiamento. Deixa eu ver se eu mostro aqui algumas para vocês aqui. Então, a instalação elétrica do sistema elétrico de potência
é toda e qualquer instalação onde eu tenho as estruturas, eu tenho o cabeamento, né? Que vão conduzir a energia desde lá da geração até chegar na sua residência, né? Aqui, ó, eu tenho vários tipos de linha de transmissão, ó. Esse aqui, ó, por exemplo, da apresentação, ele é um circuito duplo, porque eu tenho fases A, B e C, né? Eu tenho dois circuitos de lado a lado aqui, né? Esse aqui é o circuito simples, ó. Essa estrutura triangular é porque eu tenho, por exemplo, fase A, B e C, né? Um circuito apenas, tá? Aqui é circuito duplo, ó, semelhante a essa daqui, ó. Circuito simples. Eu peguei alguns desenhos aqui, ó, com a respectiva potência não, desculpa, tensão, né, potencial elétrico aí, ó. Tem essas de 88 kV, 138, 230 kV, ó, que essa daqui eles chamam de 3i, né, que você tem esse espaçamento aqui, ó. Inclusive, existe algumas estruturas em que o cabo, esse cabo aqui, ó, ele é único e eu tenho estrutura que tem cabo duplo, quatro cabos, né, para conduzir a energia, né, o potencial elétrico e a corrente elétrica. Em vez de eu utilizar um cabo que tem quatro vezes o diâmetro, duas vezes o diâmetro, eu prefiro, né? Não sou eu, né? Como se diz, a engenharia, ela prefere dividir esses cabos em dois, em três, em quatro, justamente porque se fosse um único cabo, né, com essa especificação, né? Se essa então você está querendo dizer, professor, que eu tenho a fase A em dois cabos, a fase B em dois e a fase C em dois, ou ela em quatro cabos, ou ela em dois, tá? Ou quatro ou dois aí, né? É justamente para essa corrente, esse potencial elétrico se dividir em dois, em quatro cabos. Então a gente tem várias configurações. Uma uma estrutura de linha de transmissão, ela geralmente tem um pilar aqui, tá? E esse pilar, ele tem uma estaca chamada Frank. Essa estaca aqui, ela é um pilar de concreto armado, né? Quando a gente fala concreto, é o concreto propriamente dito. Armado quer dizer que ele tem uma estrutura metálica, né? O concreto ele confere dureza e a estrutura metálica ela confere flexibilidade. É como se fosse os ossos, né? Os ossos do nosso corpo e o concreto é como se fosse o recheio ali, a carne ali, né? E aqui, ó, essa estrutura franca é bastante conhecida na engenharia civil, ó. Ela tem essa parte final do pilar aqui. Vamos supor que é um pilar de, sei lá, 10 metros, né? Lá no projeto mecânico. Então ele tem 10 metros. Quando chega no 10º metro aqui, ainda vai ter parte da armadura metálica, ela vai ser literalmente socada no solo, justamente para servir de eletrodo de aterramento. Ah, professor, peraí. E por acaso, onde fica o aterramento de uma linha de transmissão? Ele geralmente ele fica aqui no alto, ó. Dessa estrutura, você vai ver um cabo aqui no alto, tá? Nessa daqui, ó, tá vendo? Tem dois cabos de aterramento aqui no alto. Sempre, ó, o aterramento dessa, ele vem por aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguns vídeos aí que os meus alunos tiraram de obra. Isso aqui é de rede de distribuição. Ó, tem esse aqui que eu pedi para os alunos, eles estavam fazendo uma obra aqui, ó. Na verdade, isso aqui era uma empresa de telecomunicação, tá? Eles estavam instalando alguns aparelhos aqui, ó. Você sobe nessa estrutura, esse ferrinho aqui é chamado de pedarol. Esse pedarol aqui é uma escada, tá? Que aí o eletricista vai subindo aqui. Na verdade, eles estavam passando o cabo de energia e depois passando
o cabo de aterramento. Não sei se vocês sabem, mas no miolo interno do cabo de aterramento, você trafega dados, tá? Dados tanto, né, do sistema elétrico de potência, né, que são dados de comando de um sistema computacional geral chamado de sistema escada. É o sistema supervisório de aquisição de dados, tá? Esse sistema escada, eu vou até pegar emprestado é, lá de um livro de um aqui da engenharia. Deixa eu ver se o livro está aqui. Ah, está aqui, ó. Eu vou pegar emprestado aqui essa imagem aqui, dando os créditos, né? Aquela história, da César o que é de César, o crédito. Professor Rodrigo José Albuquerque Frazão, tá? Esse livro aqui ele é muito bom, tá? É muito bom, não só para engenharia elétrica, mas também para a eletrotécnica, tá? E ele mostra aqui, ó, esse sistema maior, o escada aqui, ó. Por exemplo, isso aqui mostra o sistema elétrico aqui, ó, relé, disjuntores, a linha, né? A linha ela tem uma impedância. Então, a filosofia que eles dizem de proteção, esse sistema escada, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui está mostrando que é o gerador, disjuntor, né? Indo nas linhas de transmissão de energia. Deixou, ó, sistema elétrico de potência, né, instalação elétrica, ela tem um sistema de proteção que são os disjuntores, tá? Não existe apenas disjuntor que a gente conhece na indústria ou em instalações residenciais, né? O disjuntor que é chamado de disjuntor a seco. Nós temos disjuntor a óleo, né? É isolado a óleo. Nós temos disjuntores de alta tensão, tá? Esses disjuntores de alta tensão, eles parecem alavanca, tem disjuntor de função magnética, tem fusíveis, tem os relés que é para dar comando, tá? E tem um sistema escada, é um sistema supervisório de aquisição de dados, tá? Semelhante ao sistema de automação, só que é uma automação que ela acontece globalmente, né? Da ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, o que a gente conhece como, sim, Sistema Integrado Nacional. Esse Sistema Integrado Nacional, ele tem vários subsistemas, por exemplo, tem o CAG, que chama Sistema de Alívio de Carga. Por exemplo, quando eu ligo um cliente, né? Vamos pegar o sistema elétrico como um todo aqui, ó. Quando um cliente aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um resumo do sistema elétrico de potência, onde a gente tem a geração, né, que é a criação da energia, nós temos a transmissão, que eu tenho que pegar essa energia que eu crio, né, lá na hidrelétrica, em Itaipu, por exemplo, a mais conhecida nossa aqui, né? E uma hidrelétrica, ou seja, eu utilizo o princípio de queda d'água, né? Você tem o montante, o jusante. Esse princípio de queda d'água aqui, ó, tem um vertedouro, ele converte energia, né, potencial gravitacional, né, energia. Lembra lá o princípio da energia mecânica, né? A energia mecânica ela se conserva no sistema e a energia mecânica é formada por dois subtipos de energia. A energia potencial, que geralmente é uma energia armazenada, né? Quando fala assim, ó, fulano tem um potencial, quer dizer, por exemplo, tem um potencial para ser um físico, tem potencial para ser um médico. Quer dizer que ele vai ser um físico? Quer dizer que ele vai ser um médico? Não. Ele tem um potencial porque é estudioso, porque ele está estudando, tá, sei lá, fazendo pré-vestibular, tá? Então, o potencial é algo que pode ocorrer, mas não está acontecendo. O armazenamento de energia, o ciclo da energia mecânica, né? Você tem um armazenamento que é o potencial através, né, de uma quantidade massiva aqui de água, né? E essa quantidade massiva de água, ela vai
descer por um vertedouro e vai se converter, né, em energia cinética, energia de movimento, que é a hora que ela sai do potencial e realiza trabalho. Daí ela vai nesse vertedouro, numa turbina aqui. Essa turbina, ela vai se mover. O movimento dessa turbina lá no gerador, né? Na verdade, são o vertedor de energia mecânica e o vertedor para criar campo eletromagnético, né? Sem a criação do campo eletromagnético, né? Igual nós vimos lá em eficiência energética, né? Sem a criação desse campo eletromagnético, não é possível eu criar potencial elétrico e não é possível eu, além de não é possível energizar, eu não consigo ligar nenhum equipamento, tá? Então, toda essa energia aqui, ó, geralmente a gente faz esse cálculo aqui, ó, é o cálculo lá da hidrelétrica, né, que está bem simplificado, né? A altura, esse Q é a vazão, né, em metro cúbico por segundo, aqui é a aceleração da gravidade próxima ao nível zero aí do solo, né? Aproximadamente 9,81, né? Às vezes a gente extrapola para 10, tá? E daí, essa usina aqui, você tem que fazer esse fator aqui, ó, de 85%, porque parte dessa energia vai ser perdida. Então, na prática, ela tem um potencial, né? Um potencial mecânico aqui de 470, né? 85% desse aqui que vão ser convertidos, né, para energia elétrica. Então, a potência elétrica trifásica, né, ela tem essa forma aqui, essa equação, né? Então, essa energia mecânica, né? Que ora ela estava armazenada como energia potencial, depois ela se converter em energia cinética, ela vai ser, né? Esses 85% seria a margem aqui, eles vão gerar o quê? Tensão de linha. O sistema elétrico aí, na maioria, na maior parte aqui, ele está na configuração triângulo, tá? Por isso que aparece aqui, ó, tensão de linha, né? Eu vou ter a tensão da linha, né, que vai ser convertida para a linha de transmissão. Eu tenho a corrente de linha, né, a corrente quando um cliente fechar o circuito, né? E eu tenho o fator de potência, né, que é o cosseno de φ, tá? Que a gente comentou lá em eficiência energética. Então essa energia aqui, né, ela vai percorrer todo esse caminho e aí, para eu controlar esse sistema, que é o sistema SCADA aqui, ó, Sistema Supervisório de Aquisição de Dados, eu tenho o sistema que é chamado de CAG, é o controle de alívio de carga. Toda vez que eu ligo um cliente aqui, o, o rotor do gerador ele fica pesado, então ele vai o quê? Vai dar mais velocidade ali nas pás para ele manter a frequência da rede nos 60 Hz, a frequência elétrica. Daí, para eu fazer toda essa automatização, né, você tem comandos que são enviados, os mais antigos, eles são enviados na própria linha de transmissão, né, conhecido como PLC, Power Line Communication, tá? O Power Line Communication são sinais de comando que são enviados na linha elétrica. Daí você coloca filtros, né? Por exemplo, você coloca capacitor, já que a frequência dele é diferente da rede elétrica, esse capacitor na linha de transmissão, ele vai capturar esse sinal e esse sinal vai ser enviado para os atuadores para abrir um disjuntor de uma geradora de energia, para abrir, né, um disjuntor ali de uma subestação de potência igual essa daqui ou essa, né, no centro urbano, tá? E também existe o comando que ele é enviado pela linha de aterramento, a chamada Smart Grid, tá? É aqui que a gente, né, começa
Aqui, ó, ele está falando, pesquise na internet a utilização da Smart Grid, né, nas concessionárias de energia no Brasil. Então, a Smart Grid nada mais é, ela tem o sistema, ele é enviado antigamente, né, era no cabo elétrico, depois ele começou a ser enviado no miolo do cabo de aterramento por linha elétrica. Você tem um isolante aqui, né, ele é enviado internamente, externo ele é condutor de terra, tá? Do sistema de aterramento, tá? Do SPDA, né? Proteção contra descargas atmosféricas. E interno, ele manda os comandos, né? Todo o comando, a parte de computação, né? A parte de comando aí de automação. E hoje em dia, em vez de ser cabo elétrico por dentro de aterramento, né? Com isolante aqui, você tem a arquitetura conhecida como OPGW. OPGW é fibra ótica, tá? Então, esses comandos aí, eles são trafegados através de fibra ótica, tá? E essa Smart Grid, o que que seria? Esses comandos que são enviados pelo OPGW aí, a fibra ótica, tá? Eles têm também atuadores que são chamados de RA, religador automático. Esses religadores automáticos, eles funcionam majoritariamente aqui na geração e na transmissão, tá? Na distribuição, eles funcionam na maior parte onde tem indústria, tá? Lembra que eu falei onde tem indústria, você tem um contrato de demanda, né? E aqui, ó, hum, eu vou até mostrar aqui um. Eu não vou mostrar o vídeo em si, mas o vídeo aqui não vai rodar, mas eu vou mostrar mais ou menos aqui a gente fechar nossa aula aqui, ó. A Smart Grid aqui, ó. Depois vocês colocam pesquisa. O que que é Smart Grid? Em todo sistema elétrico de potência, a energia ela pode falhar, seja uma descarga atmosférica aqui, né? Seja mau funcionamento dos circuitos, surto de tensão, né? Surto por descarga, surto por elevação no sistema elétrico. Então a energia ela vai acabar em um ponto. O que que a Smart Grid faz, né? Antigamente, né? Pelo menos dentro de uma aqui da rede de distribuição, né, na cidade, quando acaba a energia, o pessoal liga para a concessionária, daí a concessionária, a empresa que presta serviço, a terceirizada no local, recebe o chamado, o eletricista de rede vai lá, né, e faz o serviço. Só que isso demanda muito tempo, tá? E aí a Smart Grid, ela foi feita para quê? Acabou a energia aqui, ó, acabou a alimentação elétrica. O religador automático, ele vai conversar com outro religador automático, vai falar: Fulano, acabou a energia no circuito tal. Você tem energia aí, né? E essa energia, essa Smart Grid, ela vai saber que eu tenho uma outra rota e eu vou restabelecer a energia do sistema, né? Mantendo o que eles chamam de níveis DEC e FEC, né? São níveis, né? Esses de indicadores aí, né? É a quantidade de vezes, né, por exemplo, que tem queda de energia aí, né? No sistema elétrico, é, quanto tempo o cliente, quando fala cliente, é todo mundo, é a indústria, é o comercial, é o residencial, quanto tempo que ele ficou sem energia. Principalmente a indústria, porque se ele deixar sem energia, né? Aí, no, onde tem a Smart Grid aí, né? A indústria, né? A Smart Grid ela é fundamental porque eu não posso deixar essa indústria sem energia, porque senão eu, em vez de eu receber do cliente, eu vou ter que pagar multa para ele, né? O contrato ele é bilateral, né? Então nós temos o fluxo de energia, né? E o fluxo de informação de dados aqui no sistema elétrico que ele vai fazer a recomposição do sistema aqui automático, tá? Eu tenho um exemplo aqui de uma planta baixa, né? De um sistema elétrico aqui, ó. Uma simulação, houve uma queda de energia aqui, né?
A Smart Grid funciona desse jeito, ó. O religador automático, o que que ele vai fazer? Ele detectou que houve queda de energia nesses quatro quarteirões aqui, ó, esses três menores e esse outro quarteirão maior, ó, ficou sem energia. Aí o que que a Smart Grid faz? Ele comunica com o RA, né, o religador automático mais próximo. O religador automático mais próximo, ele procura uma outra conexão de energia, né? Ou seja, através do link de dados, ele procura um outro link de energia. É o que que ele vai fazer? Como aqui houve, sei lá, a queima de um fusível, por exemplo, né? Ele vai procurar uma outra rota e essa outra rota aqui, ó, aqui eu tenho um sistema em anel não só em energia, mas também na área aí de redes de computação, né? Esse sistema em anel, ele vai receber alimentação de vários outros barramentos, tá? E ele vai centralizar, ou seja, eu tenho rotas, né? Eu tenho mais de uma rota ali que ela pode alimentar esse anel, esse circuito ali, né? E restabelecer energia de forma instantânea. Às vezes é tão rápido que você nem percebeu que faltou energia, né? Só que a energia faltou, a Smart Grid restabeleceu ela instantaneamente e daí, o que que o sistema faz? Ele manda um chamado para a empresa terceirizada que presta serviço nessa região, né? Já abre o chamado falando, olha, o fusível número tal, né? Do poste do ID, né? A identificação do poste tal, tá sem energia, né? Vem aqui, né? Já abre o chamado e o eletricista vai aqui fazer a manutenção. Só que ele não tem, né, essa preocupação, né, de fazer extremamente rápido, porque o sistema elétrico ele vai estar alimentado e os níveis lá de DEC e FEC, né, eles vão se manter, tá? Então a Smart Grid, ela existe praticamente aqui, ó, na geração, na transmissão, até chegar aqui na subestação. Quando chega na subestação de um centro urbano, por exemplo, aqui em Goiânia, né? Em alguns locais ela funciona, né, a pleno vapor, principalmente onde tem indústria. Por exemplo, se eu tenho um bairro, um setor que não tem indústria, provavelmente ele não tem um religador automático, né? A tendência é que esses religadores automáticos, eles, né, num futuro próximo, eles sejam instalados em todo o sistema elétrico de potência. Mas a prioridade é próxima à indústria. Depois que eles alimentam, né, a indústria por conta do contrato de demanda, você aplica no restante do circuito aí, né? Que a prioridade é não perder, né? Não é nem perder ativos, mas não perder dinheiro, né? Então, a concessionária de energia ela tem que fazer, né, a extensão da Smart Grid no centro urbano, que é um local onde ela não está completamente instalada. Já na geração, na linha de transmissão, na subestação de potência, ela já está totalmente instalada, né? Ela é totalmente automática. Já em uma cidade, num centro urbano, quanto mais industrializada ela é, né, essa cidade, mais smart grid, né, mais aplicação da smart grid ela tem, tá? Então, essa smart grid é para você fazer a recomposição, ou seja, o restabelecimento da energia de forma rápida, tá? Para que você acione a equipe vem aqui, né? Às vezes demora uns 30 minutos para trocar, mas aí, ó, esses clientes aqui não vão ficar sem energia, né? Ainda mais se for uma indústria que não vai perder, né? E ela vai cumprir o contrato de demanda, tá bom? Então, é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula, tá? Fiquem com Deus, tá?